Olá pessoal, Rodrigo Cordeiro aqui para mais um vídeo aqui do nosso canal de tecnologia e negócios. O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. Normalmente eu estou aqui falando de algumas soluções, né? Principalmente as soluções da SAP, o Signavio, o LinaX, arquitetura corporativa. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre um tema que essa inspiração ela veio de um SAP Inside Track que eu participei no último fim de semana em São José dos Campos. E várias pessoas com as quais eu conversei estão passando por esse momento, então eu falei, poxa, que tema interessante. E eu vou compartilhar alguns materiais aqui, mas muito mais do que os materiais, eu quero falar da minha experiência em transição de carreira, mudança de carreira, né? E esse foi um assunto que, como eu disse aqui, algumas pessoas me procuraram, não somente nesse último City, mas em alguns outros também. Eu percebo que é um assunto bastante relevante. Então, eu achei legal trazer esse material. Embora eu tenha estruturado aqui um PowerPoint com alguma trilha para a gente falar sobre esse assunto, tá? Mas, como eu disse aqui, muito mais do que isso, a ideia é compartilhar um pouco da minha experiência prática em relação a isso, tá bom? Então, se você gosta desse assunto aí, fica com a gente, né? E ao longo do vídeo aí, você puder curtir, compartilhar também, mandar para outras pessoas que estão planejando ou estão em um momento aí de transição de carreira. Não é uma verdade absoluta, mas, como eu disse aqui, eu quero compartilhar um pouco da minha experiência nesse assunto, tá bom? Vamos aqui para esse PowerPoint. Então eu quero falar um pouquinho sobre como foi essa minha experiência, tá? Primeiro eu quero trazer, né, e aqui não vou mentir para vocês, tá? Eu pedi para a inteligência artificial compartilhar comigo o que seriam os grandes passos, né, para alguém que está buscando essa transição de carreira. A IA ela trouxe aqui 5 grandes blocos, tá? Eles falam aqui sobre, primeiro, o diagnóstico, né? Entender quem sou eu, entender como que eu estou agora, qual é esse meu momento. Depois, desenhar um destino, né? A gente que trabalha em consultoria faz muito isso, né? As is e o to be. Mas quantas vezes a gente faz isso em relação à nossa carreira, né? Então, achei bem interessante essa dica. E aí a ponte, né, entender, poxa, quais são os pontos aí onde eu preciso priorizar algo também, né? Os gaps que eu tenho, os pontos fortes que eu já tenho em relação a sair dessa minha situação atual para onde eu quero ir. O custo, sempre haverá algum tipo de desafio numa transição de carreira, não dá para negar em relação a isso, né? E a execução, principalmente a experimentação, né? Sempre desde que possível, né? Tentar fazer trilhar esse caminho. Até escrevi aqui, né? Esse é o método planejado para uma boa transição de carreira, tá? E eu recomendo, tá? Se você está planejando, se você tem esse incômodo aí, faça isso, tá? Em algum momento eu desenhei algo até parecido com esses pontos, principalmente o pontos 1, 2 e 3. Não foquei tanto na época ali, né, quais eram os riscos, tá? Sendo bem honesto para vocês. E eu falhei muito em relação à execução, sabe? Eu procrastinei alguns anos em relação a tomar a coragem para avançar em relação a isso. Minha coragem ela veio de uma situação bem desafiadora que eu passei, um momento de carreira. Inclusive, eu até excluí essa passagem de uma empresa onde eu fiquei 2 meses e meio, eh, ainda na minha função antiga, né? Contextualizando aqui para vocês, eu passei 20 anos na área de supply chain, logística, boa parte desses anos ali em cargos de liderança, supervisor, coordenador, gerente. E nesse período, né, eu sempre entendendo ali que minha validade ali ela não era eterna, digamos assim, né? Eu tinha já um certo incômodo, eu olhava para algumas coisas, falava, poxa, não é exatamente isso aqui, mas a carreira, enfim, fui estrilhando essa carreira, fui, como diz a canção, deixando a vida me levar, né?
Até que eu cheguei nessa situação, numa empresa onde eu passei 2 meses e meio que foram terríveis, tá? E de novo, apaguei até essa experiência ali do meu LinkedIn. Não quero de forma alguma expor essa empresa. Fiquei muito feliz, inclusive, porque percebo assim à distância, né, que muitas coisas mudaram ali depois desse período, pelo menos algo que eu ouço dizer, né, de fora e tudo mais, mas relatei, compartilhei minha experiência terrível nesses 2 meses e meio. E foi interessante, né, porque, como eu disse anteriormente, o avançar na execução no ponto 5 ali, ele nunca acontecia, porque eu sempre, né, tinha de certa forma ali o barco, né, onde eu podia voltar e me acomodar, que era uma carreira já consolidada ali de 20 anos, até um pouquinho mais já. Quando esse barco queimou, né, que eu não queimei esse barco, eu sabia que eu não tinha como voltar ali, pelo menos naquele momento, eu me impulsionei a me lançar nessa carreira nova, né? Foi uma oportunidade que eu tive especificamente na Numen, onde eu pude começar como um consultor de negócios, né, fazendo essa transição em direção à tecnologia. E é um pouco disso que a gente vai falar aqui hoje, tá? Então, esse roadmap aqui, esses blocos são muito bons para você refletir, tá? E talvez, né, tomara que você não precise, desejo que não, passar por uma situação tão desafiadora assim. Mas no meu caso, né, eu só movimentei realmente quando, como eu disse aqui, eu precisei de fato, né, me movimentar em direção a algo novo, tá? Legal. Então, você acha isso aqui é um ponto interessante, um perigo, quando a gente fala de transição de carreira, né, e isso é uma coisa que eu converso muito com as pessoas. Eu vejo muita gente, tá? Então, antes até de avançar nesse vídeo aqui, um ponto de provocação importante aí para você refletir. Muitas vezes você entende e desenha, né, uma visão romantizada de uma carreira nova, mas porque no fundo você quer fugir de algo atual, apenas e tão somente fugir de algo atual. E isso, né, se a sua demanda for apenas fugir de algo atual, pode ser um tanto quanto perigoso, tá? Por isso que é importante, né, você fazer isso de uma forma muito construída mesmo. Como eu disse, né, a minha decisão de movimentar, ela aconteceu por conta desse fator externo que me impulsionou, mas o plano, ele já existia, né? Eu já olhava para a área de tecnologia, sobretudo consultoria, que era o que eu sempre flertava ali. Eu falava, poxa, me parece que eu tenho muito mais um perfil de um consultor do que alguém que vai estar ali no dia a dia, sabe? Então, de alguma forma, esse desejo existia, esse desenho começou a ser construído. Mas antes de avançar, eu te convido a refletir, né? Se não é apenas uma fuga, se não é até mesmo uma projeção de uma visão romantizada de uma função nova. A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui também, tá? O que que é importante? Olhar para você nesse momento, né? Olhar em capacidades que você tem, não os cargos pelos quais você passou, mas coisas que você sabe fazer, muitas delas provavelmente você gosta de fazer, você sabe que faz bem, já teve feedbacks positivos. Listar esse tipo de coisa mesmo, como eu disse aqui, não os cargos, mas atividades dentro desses cargos aí. E também atividades que você faz assim porque tem que fazer, né? Você não gosta, mas e importante, né, entender quais são essas coisas que você faz porque tem que fazer mesmo, fazem parte do seu perfil, da sua descrição de trabalho, né? E também identificar quais são as coisas que doem, sabe? Que drenam a sua energia, porque é muito provável que se você está intencionalmente aí pensando numa transição de carreira, existem situações que drenam aqui. Aqui a gente está falando de pontos de dor muito avançado, tá? O ponto 2 ali a gente fala de coisas que até fazemos, né? Não consomem tanto assim, né? Não dói tanto, digamos assim. Mas o 3 são aqueles pontos que de fato que doem bastante. Então lista esses 3 grandes blocos aí, né? Não só da função, da experiência que você está atual, mas coisas que fazem parte dessa sua carreira atual. É importante, né? De novo, não olhar os cargos que você passou, mas listar realmente dentro desses cargos as atividades ali nesses blocos, tá? Isso vai ajudar você a ter um autoconhecimento, um entendimento melhor.
O destino, e aqui é um ponto muito interessante, né? Como eu falei, esse assunto veio porque muitas vezes as pessoas conversando, falando, poxa, eu quero ir para a tecnologia, eu ouço falar de tecnologia e tudo mais. Poxa, eu vi muita gente que se deu bem indo para a tecnologia. Mas, né, que nem tá a frase aqui, né? Poxa, ir para a tecnologia é tipo assim, eu quero ir para a Europa, né? Está, mas qual o país, né? Qual o local especificamente? Dentro desse país, qual a cidade, qual a região? E não é diferente quando a gente fala de um destino. A gente está falando aqui de tecnologia, mas de repente você quer fazer uma transição para uma outra área. Mas procure entender e ser mais assertivo, né? Porque se tudo é válido, né? Nada vai ter um foco muito grande ali. Você não vai, de fato, entender para onde você está indo. Por isso que é importante pesquisar, conhecer essa área, conhecer as subdivisões, né? O que que existe ali. Eu coloquei um pouquinho do meu destino aqui, que acabou recaindo sobre as questões de processos, de arquitetura corporativa, mas entender, né, dentro dessa área alvo ali, quais são as sub-áreas, o quão mais específico, né, os temas que você se interessa. Legal. E aí, olhando para esse to be ainda, tá? Olhar coisas que você já aprendeu e que fazem sentido, que ajudam, que potencializam você nessa área. Existem, de fato, é muito provável, tá? Que existem coisas que vão acelerar muito a sua ida para lá, vão ser pontos diferenciais. É importante você ter isso listado também. Pontos de entrada, verificar como que as pessoas normalmente entram nesse caminho, se tem essa possibilidade de você conseguir ali, de repente, né, mesmo sem uma experiência formal ali, mas como que você consegue transitar, e aqui é um ponto importante, tá? De uma forma muito transparente, muito ética. Nunca vou recomendar para você criar um currículo fake, tá? Até porque isso, a vida ela vai te cobrar, né? Mas sendo bem transparente mesmo, assim, né, você olhou para aquilo que você já fez que ajuda muito nessa função. Exemplo do que eu comentei aqui. Então, minhas experiências, por exemplo, ali em supply chain, logística, me ajudaram muito nesse processo de, a princípio, ser um consultor de negócios, que justamente o ponto que a empresa buscava na época era conhecer de negócio, era saber falar a linguagem do negócio. Então, isso já ajudou bastante também. E hoje, né, isso daqui mais ainda nos dias atuais, tá? Eu tô gravando esse vídeo em agosto de 2026. É, olhar um pouquinho também para o horizonte dessa função, né? A gente vê um mercado onde muitas funções já estão deixando de existir, outras tantas já têm uma certa data de validade, né? Importante você olhar, sondar um pouco também, tá? Lógico que existem muitas especulações, existem funções que as pessoas falam, né? Ah, mas isso vai deixar de existir, e a gente vê aí, passa ano, vem ano e as coisas continuam, né? Mas reflita se você entende que realmente você se imagina, né? Não só agora nesse momento como uma forma de fuga, mas como algo perene, algo que você vê uma possibilidade de futuro também, tá? Legal. Então, a ponte, né? Você não começa do zero. É como eu disse aqui, é importante destacar que você não está começando do zero. A parte da sua bagagem é importante e, de fato, é uma experiência, né? Prática, vivências reais naquele ambiente, por exemplo. Eu percebo quando eu converso com clientes da área onde eu trabalhei muitos anos, que os meus exemplos, né, hoje eu atuo muito especificamente ali numa área de pré-venda, de go-to-market, e os meus exemplos, eles se encaixam muito na realidade porque eu vivenciei muitas experiências ali. Por exemplo, de uma linha de montadora parada. Isso são experiências que nenhum workshop, nenhum livro que você vai ler vão imprimir profundamente, né, em você essas vivências. Então, estou dando o meu exemplo de carreira, mas certamente nas experiências que você já viveu, existem essas pontes e você precisa entender e, consequentemente, valorizar esses pontos, né? Isso daqui foi um slide, né? Que, de novo, trazendo muito para o meu exemplo, mas faça essa ponte, sabe? Assim, de coisas. Aqui eu trouxe coisas que tinham muito a ver com o meu trabalho na logística, mas que tem um depara que é muito abrangente na questão da arquitetura corporativa, na gestão de processos, mapeamentos de processos.
Faça esse exercício, tá? E de novo, sem forçação de barra, eu tenho certeza que você vai encontrar esses paralelos também, coisas que fazem sentido, né? Por isso que requer a importância de você estudar essa área alvo também, conhecer essa área alvo. E aqui eu vou compartilhar um pouquinho, porque de novo, né, de repente vendo ali a foto, né, as fotos elas não contam histórias como os filmes, por exemplo, né? Aliás, existem fotos muito boas, sim, que contam também histórias, mas o filme ele conta um movimento, né? Ele conta uma narrativa, ele conta os desafios que a gente enfrenta no dia a dia. É um pouco disso, assim, né? E eu quero trazer alguns pontos aqui, tá? Que às vezes, quando a gente vê os vídeos, né, motivacionais aí, né? Arrasta pra cima aí, venha conhecer e venha ter o sucesso. Quero trazer aqui alguns pontos que, por exemplo, para mim foram impactantes, tá? Sendo muito honesto com vocês. Um deles foi a questão financeira. Num primeiro momento, eu precisei me readequar, né, em questões financeiras. E eu precisei, em termos de valores monetários, ali de remuneração direta, dar alguns passos atrás. Será que todo mundo vai ter que passar por isso? Não sei, né? Isso vai depender de muitos fatores. Mas é algo a se considerar, tá? Porque, que nem no meu caso, eu já tinha 3 filhos na época, já tinha uma série de responsabilidades financeiras ali, e isso foi um ponto que eu precisei me readequar, me preparar para isso também. O ponto 2 também, por mais que às vezes é difícil falar desse assunto, tá? Mas é desafiador, sim, a questão mesmo de ego, de identidade, né? Quando você exerce uma posição ali de liderança, um gestor, você é a pessoa que é sempre consultada em relação a um assunto, você decide, você fala, não, você vai, você fica e tudo mais, e de repente você está começando e por bom tempo você vai precisar perguntar, você vai acessar outras pessoas, né? Você vai ser pouco acessado em algum momento, então lidar com esse tipo de situação é muito interessante, tá? É muito importante. Me lembro ali no começo, assim, bem, né, eu tive muitas situações ali, de fato mesmo, de reuniões em que eu saía ali que eu falava, uau, o que que o pessoal tá falando aqui? Parece que é outro idioma, né? Então é interessante, né? Esse é um ponto importante também. O tempo, né? O tempo, eu creio até que por alguns fatores, né? O próprio um ambiente muito estimulante da Numen, algumas características, pessoas com as quais eu trabalhei diretamente. Eu até acredito que o tempo que eu levei para me reestabelecer, digamos assim, ele foi rápido, eu diria, sabe? Eu já vejo, foi muito mais rápido do que eu esperava, por exemplo, tá? Esse é um ponto, mas é importante considerar que haverá um tempo, uma curva de aprendizagem ali. E tentativas e falhas também, tá? Não nessa minha vinda aqui para Numen, mas antes, né, uma primeira tentativa que eu trabalhei em relação à consultoria, que eu tentei trabalhar a questão mais independente mesmo, um consultor independente, um consultor pessoal, e, e foi bastante desafiador, porque lidar com a situação da falha, né? A acusação vem e tudo mais, poxa, você tentou, você não conseguiu. E aí, muitas vezes, num primeiro momento, foi o que eu fiz, né? Recolhi e falei, bom, deixa quieto, não vou mais tentar nisso, né? E então, assim, por conta de todo esse contexto, como eu falei aqui, eu acabei, né, numa segunda tentativa, de novo, né, queimando os barcos ali, sem ter opção naquele momento ali de voltar atrás, me lancei com mais ímpeto, mas eu passei por esse outro episódio, né? Sendo bem específico, ali em 2018, quando eu atuei com coaching, né? Eu sei que hoje, por conta de muitas pessoas, acabou sendo um tanto quanto banalizado, né? Mas a essência do coaching, para quem conhece mesmo a ferramenta em si, ela é muito boa, muito pertinente. Mas assim, enfim, nessa minha tentativa inicial foi um fracasso, né? Que na realidade se tornou um aprendizado. Porque muitos desses elementos ali, né, do que eu aprendi naquela época, do que eu conheci naquela época, foram
importantíssimos para eu fazer de uma forma melhor quando eu tive esse novo ciclo aí de transição de carreira. Então, saber lidar com essas tentativas e falhas, né, entender, transformar a falha como uma oportunidade de aprendizado, certamente é um ponto aí muito importante também, tá? Indo para um campo bem prático aqui e saindo, né, indo já para o final aqui, primeiro, um ponto muito importante que eu recomendo bastante, esse foi um dos pontos que eu fiz mesmo antes, né, dessa minha tomada de decisão, foi de conversar com pessoas que já atuavam na área, entender os desafios que aquela área tem. Lembra que a gente falou ali um pouco antes, né? Quais são os pontos que realmente drenam a sua energia, onde que tem aquela dor muito grande. Talvez nessa área onde você vá, você nem imagina, mas tem aquilo ali muito mais. Então você está se lançando numa situação onde você vai ter muito mais daquilo que você não gosta de fazer, que é aquilo que realmente te machuca, né? Então, e converse de fato com pessoas, né? Aqui a gente fala 5 pessoas, mas converse com mais de uma pessoa, peça esse posicionamento honesto para entender como é um dia a dia naquela função. Outro ponto legal também, sabe, enquanto você não está naquela função, o que que você consegue fazer? Os cursos são muito importantes, tá? É muito importante de investir em capacitação, investir em certificação, sem dúvida nenhuma. E aqui a gente traz o quanto que você consegue, de alguma forma, mesmo que preliminar, transformar esse seu conhecimento em portfólio, em algo prático mesmo, né? Tava conversando com meu filho aqui esses dias, né? Ele estudando na área de dados ali, e acho que o grande diferencial nesse início da carreira dele ali foram realmente os portfólios que ele foi construindo ali, aquilo que ele foi colocando a mão na massa, experimentando mesmo, né? Então tenha esse tipo de situação já mais materializada, né? Certificados são bons, mas entregáveis impactam e brilham os olhos, tá? Acho que é muito isso. Um ponto bem interessante também, tá? E isso muitas vezes você está numa organização em que talvez você consiga internamente ali encontrar uma transição de carreira ali dentro. Isso é muito bom, tá? Talvez seja raro, né? Não seja tão comum assim, não foi o meu caso. Tem muitos casos que não são exatamente dessa forma, mas eu já vi, né, ao longo da minha carreira, muitas pessoas. Meu irmão mesmo, ele fez uma transição de logística para TI dentro da própria empresa. Então, busque também essa possibilidade, né? Por que não, né? E aí fica até essa reflexão aqui, ninguém muda de carreira em 90 dias, mas nesses 3 meses aqui iniciais, tá? Você consegue, não simplesmente, como a gente falou ali antes, fugir de uma dor que você tá hoje, mas começa a materializar um plano mais claro, de fato, de para onde você tá indo. Comentei aqui agora há pouco, né? Certificado é bom, é importante, sou suspeito para falar, né? Amo estudar, sou instrutor aqui da MOVE, da pós-graduação, faço muitos cursos no SAP Learning, incentivo muito, mas a reflexão fica o quanto você converte desse conhecimento em experiências, em experimentações, em algo prático. Então, essa é a grande chave, tá? Então, estudar continua sendo muito importante, mas o interessante é você, de fato, criar realmente ali situações, né? Sobretudo nesses casos de uma transição de carreira, né? Então, o que que você já consegue comprovar mesmo desses aprendizados? E aí, uma pergunta, né? Será que é o momento certo, né? Muitas vezes quando você vê um vídeo desse, você tá ali ansioso, ansiosa, pensando, caramba, será que é o momento certo, né? Essa é a resposta que eu tô buscando. Agora o Rodrigo vai passar isso. Nunca é e nunca vai ser, né? O momento certo. Isso é interessante, sabe? Muitas coisas na vida, né, a gente fica ali esperando, não, na hora certa eu vou fazer, na hora. Eu vejo as pessoas falando assim, não, Rodrigo, olha, quando passar tudo, quando eu terminar me formar, e aí quando eu tiver tudo mais tranquilo, quando as coisas aqui no trabalho estiver mais tranquilas, quando acontecer isso, quando aquilo outro, quando trocar o governo, quando, sei lá.
tal coisa acontecer, sabe, aí sim vai ser o momento certo, mas, esse momento certo ele não existe, né. E a vida vai passando, né, e muitas vezes nos cobra, né. E como eu disse aqui, eu não estaria gravando esse vídeo aqui se não tivesse tido um episódio que me impulsionou a fazer esse movimento, né. A pergunta é: eu consigo suportar o custo do erro? Então isso é interessante. E esse custo não só financeiro, tá, mas muitas vezes, né, como eu disse aqui na minha primeira experiência saindo ali do meu mundo do supply chain, lidar com essa sensação, com essa frustração de não ter acontecido do jeito que eu queria. Como que eu estou preparado para lidar com isso? O teste das 3 perguntas, olha só, indo para um campo bem prático mesmo, tá? Poxa, se durante 12 meses isso não virar de fato, eu quebro, né, eu tenho uma falência pessoal aí, eu entro em dívidas. Se isso é uma verdade, então você precisa reconsiderar, né, você precisa reconsiderar a sua questão financeira. Talvez você precisa fazer um plano aí diferente, fazer um buffer, né, uma proteção financeira ali melhor, talvez seja o caso também, né. Eu já falei com alguém que faz isso de verdade? Se você não falou, você está muitas vezes, como eu disse anteriormente, romantizando uma função. Ah, mas poxa, parece que é tão legal trabalhar com isso. Eu vejo ali as pessoas andam com um carro legal, tem uma roupa legal, então deve ser tão bom. Se você não falou ainda, você pode estar trilhando, né? Apenas, como está escrito aqui, apaixonado por uma ideia, né? Não por um trabalho. Então, isso é extremamente perigoso. E se você ainda não construiu nada de fato, você tem só os cursos em si, você ainda não começou esse movimento. Então, trilhe, invista um tempo nessa carreira destino. Se você já consegue, de fato você consegue fazer alguma experimentação, isso vai ser necessário, investir tempo, investir talvez recursos, para que você consiga de fato se movimentar, tá? Então, a ideia aqui, gente, como eu disse no começo, né, é compartilhar um pouco ao longo aqui desse material que a IA me ajudou aqui a trazer de boas práticas, mas mais do que isso, trazer a minha realidade, trazer para vocês aí pontos, né, desafios que eu tive, tá? E de novo, até vou para a câmera maior aqui para falar com você. E de novo, tá? Não há um mundo perfeito. Muitas vezes eu gosto muito quando eu estou falando sobre esse assunto com algumas pessoas, eu sempre falo que a vida, né? Não só a vida profissional, né? Mas as nossas decisões, os nossos dilemas, muitas vezes são uma questão de escolher as dores que nós queremos lidar. Porque, de fato, existirão outras dores, né? Às vezes a pessoa fala, não, poxa, eu queria trabalhar perto de casa, mas, poxa, trabalhando perto de casa, mas é um ambiente mais desafiador. Poxa, eu trabalho longe, mas, poxa, é um ambiente agradável, então, mas é muito distante. E sempre, né, alguma dor, sempre algum incômodo ele vai existir, né? E o segredo é a gente, como o Nietzsche falava, né, o amor fati, né, ame sua dor, mas não um amor, no aspecto de entenda, sabe, assim, de perceba que ela faz parte do seu processo, entenda como lidar com esses desafios, tá? Porque, de novo, né, você pode daqui um tempo aí estar sentindo a dor de ter se arrependido de nunca ter tentado uma carreira nova, né? Ou você pode estar enfrentando a dor de ter tentado, como a minha primeira tentativa de mudança de carreira, que eu fiquei persistir durante 10 meses, e que foi frustrante, né? Não aconteceu do jeito que eu queria, foi uma dor também naquele momento ali. Então, entenda, tá? Eu não vim aqui trazer respostas claras, não quero aqui te dizer que a minha experiência ela é a única ou ela é perfeita. O que eu posso dizer, assim, de fato, é que eu me alegro bastante de ter passado por esses processos. Gosto demais do que faço hoje, embora existam incômodos, existam dores, existam pontos extremamente desafiadores, mas particularmente. Se eu voltasse no tempo, de fato, eu teria feito. Talvez com mais aprendizados, talvez de uma forma mais rápida, mais assertiva num primeiro momento, mas o fato é que
sempre foi muito positivo aí, foi muito positivo para mim essa mudança. Por isso que eu gosto de compartilhar. Espero de verdade aí que de alguma forma esse vídeo ajude alguém também que está nesses momentos, né? Embora, como eu disse aqui, eu não trouxe tantas respostas, né? Talvez mais aqui provocações e até mais dúvidas, mas sobretudo que isso traga de alguma forma um movimento aí para você, né? Que você saia do automático, que você entenda de fato aí o porquê que você quer se movimentar, que isso seja um combustível para que você avance aí realmente naquilo que você entende que é o mais importante para esse momento, tá bom? De novo, como eu falei no começo, esse vídeo saiu bastante dos padrões aqui que eu compartilho nesse canal, mas a ideia também é isso, tá? Começar a trazer aqui alguns conteúdos mais pessoais, focados também na carreira, focados também em desenvolvimento. E se você gosta aí, por favor, eu te peço, tá? Interaja com esse vídeo, conte sua história ali, se você teve aí casos de sucesso, casos de aprendizados, né, que não foram tão bons, mas você aprendeu, e compartilhe, como eu disse aqui, com outras pessoas também. Me ajude aí a levar esse conteúdo para mais pessoas, tá bom? Agradeço e até o próximo vídeo.